Alô, boa tarde. Dá só na caixa aqui, porque no silêncio eu não trabalho. Aí, garoto, pode subir mais, dá mais volume. Sobe 2 graus, aí deixa o pau cantar, porque o Brasil Urgente Minas tá no ar a partir de agora. Hoje, terça-feira, lá com as principais notícias de Belo Horizonte e de todo o estado de Minas Gerais. E atenção, porque no programa de hoje nós vamos mostrar que a Vale foi condenada pela primeira vez por causa do rompimento da barragem em Brumadinho. Condenada a quê? Você vai saber. Qual é a punição? Você vai saber dentro de instantes aqui no nosso Brasil Urgente Minas. E nós vamos mostrar também que a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na sede do Cruzeiro, em endereços ligados a dirigentes do clube também. E Belo Horizonte, que pode ter registrado a primeira morte por frio neste ano. Lembro que ontem ainda falávamos disso aqui. Ontem nós falávamos que, bom, se em São Paulo suspeita-se que 5 mortes aconteceram por causa do frio, aqui em Belo Horizonte até o momento nenhuma. Mas nós podemos ter a péssima notícia de que a confirmação de que uma morte foi em decorrência do frio. Se você tem alguma denúncia, me dá mais som aí, pode me dar mais som na caixa aqui embaixo, por favor? Aí, se você tem alguma denúncia, manda pra cá, 997727663. O Bandzap está no canto alto da tela, esperando sua denúncia, esperando a sua informação. Se vem com foto, ótimo. Se vem com vídeo, melhor ainda. Porque é o que eu sempre digo aqui, todos os dias. Se você tem o nosso Bandzap à sua disposição, aliás, várias matérias que são apresentadas aqui no programa, no dia a dia, são matérias que deram início, porque nós recebemos aqui denúncias, principalmente pelo nosso Bandzap. Então não perca a oportunidade de ser parceiro nosso aqui do Brasil Urgente Minas. 99772-7663. Simbora, gente. Brasil Urgente Minas no ar. Já começo falando de polícia. Aliás, a Polícia Civil cumpriu hoje mandados de busca e apreensão na sede do Cruzeiro, no Barro Preto, na região centro-sul da capital. O presidente do clube, Wagner Pires de Sá, e o vice de futebol, Itair Machado, estão entre os alvos da operação. Fernanda Lisboa esteve lá, veja agora na tela da Band. A sede do Cruzeiro amanheceu com essa movimentação da Polícia Civil de Minas Gerais. O atual bicampeão da Copa do Brasil é suspeito de realizar operações irregulares. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão aqui na sede do clube no bairro Barro Preto e também nos centros de treinamento dos profissionais e das categorias de base, na Toca da Raposa e na Toquinha. Desde o mês de maio, a diretoria do Cruzeiro é investigada pela suspeita de crimes como falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A análise na contabilidade de pagamentos realizados durante o ano passado fundamentaram um inquérito que se desdobrou na operação desta terça-feira. O levantamento revela transações suspeitas e uso de empresas de fachada para ocultar crimes. A diretoria cruzeirense teria quebrado regras da FIFA e da CBF por meio do Profut, Programa de Renegociação de Dívidas Fiscais com clubes. A dívida do Cruzeiro chega a 500 milhões de reais. Os policiais saíram do prédio da sede levando documentos e computadores. O trabalho também foi realizado nas dependências da sede da Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro. Até os carros estacionados no espaço, geladeira e esses barris foram vistoriados. O delegado recolheu um documento. Em nota, a diretoria do Cruzeiro Esporte Clube manifestou apoio às apurações das denúncias. Informou que entregou toda a documentação solicitada para a investigação e que lamenta essa investigação acontecer às vésperas de uma decisão da Copa do Brasil. Concluiu ainda que continuará à disposição das autoridades para demais esclarecimentos. Obrigado, Fernanda. Quem é que estava com a Fernanda lá, hein, André? Qual cinegrafista? Adeilton Oliveira. Então, muito obrigado aí a Fernanda e ao Adeilton Oliveira. Ô, gente, vamos lá. Vamos esquartejar a notícia. Não interessa se está há 2 dias, há 1 dia, se é no dia da decisão. A polícia, o Ministério Público, a
Polícia Federal, a Polícia Civil, elas não precisam esperar e nem escolher o dia para diligências, para investigar, para buscar documentos na sede. Aí daqui a pouco vão imaginar que por trás dessas operações, todos os policiais, delegados, procuradores, são todos atleticanos. Para com isso. Vamos parar de rivalizar até a ação da polícia agora. Gente do Cruzeiro achando que porque na semana na semana da decisão é a semana que a polícia resolveu. Eu acho que nós estamos nos apegando, nós não, quem fica se apegando a isso, está esquecendo de falar. Falei aqui no Donos da Bola mais cedo. Tem conselheiro do Cruzeiro reclamando da notícia ter vazado para o Fantástico. Mas e o conteúdo da notícia, cara? E o conteúdo da notícia? É isso que precisa ser tratado. Não interessa se é terça, se é quarta, se é segunda, se é no Cruzeiro, se é no Atlético, se é no Corinthians. Não me interessa. Ninguém está aqui dizendo que aconteceu, ninguém está aqui dizendo que o Cruzeiro está repleto de criminosos, ninguém está dizendo nada disso. Nós estamos aqui pedindo para que o clube saia ileso, e é difícil que isso aconteça, diante de tantos problemas, de tantas denúncias. Então, o que é necessário agora? A polícia foi lá, recolheu documentos, ótimo. Vai apurar, ótimo. Se detectar que há alguma irregularidade, que os responsáveis sejam punidos, ótimo. E que a vida do clube siga. Se o clube vai sair ileso de tudo isso, ninguém sabe. Se haverá alguma sanção por parte da FIFA, ninguém sabe. Agora, as pessoas que estão dentro do clube trabalhando, elas não são clube, elas estão dentro do clube trabalhando. Se a polícia, se o Ministério Público, se a Polícia Federal, quem quer que seja, conseguir comprovar que há irregularidades, quem cometeu, que pague por elas. E vida que segue. Obviamente que diante de tudo isso, né, o Cruzeiro passa por problemas financeiros. Ontem, falei isso aqui no Donos da Bola também. Ontem, Valdir Barbosa confirmou que há salários atrasados e que o clube está tentando regularizar no prazo máximo de 10 dias. Ponto. Antes de tudo isso que está acontecendo, antes disso, antes da parada para a Copa América, muito antes de explodir tudo isso, o Cruzeiro estava voando em campo? Não. O Cruzeiro voou em campo até o mês até a primeira quinzena de maio, o Cruzeiro estava bem. Depois o Cruzeiro teve uma queda, que se estendeu até a parada para a Copa América. Então nós estamos falando de situações distintas. Nós estamos falando, primeiro, de um lado, de dirigentes que podem ter cometido irregularidades trabalhando dentro do clube e, se acontecer e se for provado, terão que ser punidos. Se o clube, se a FIFA entender que diante de toda essa movimentação, o clube terá que ser punido, a FIFA vai punir, ponto final. E aí não tem choro nem vela. Se a FIFA punir, já pode beijar a viúva. Ponto. Agora, na outra ponta, está o Mano e está o time do Cruzeiro. Está o Mano, que está entre os melhores treinadores do Brasil. Está o Cruzeiro, que certamente é um dos melhores, tem um dos melhores elencos do país, que precisa jogar mais do que estava jogando. Aí agora, vão jogar com salários atrasados? Não sei. Não sei até que ponto o Mano tem competência para mobilizar o grupo e fazer com que ele jogue. Tudo isso que está acontecendo no clube tem relação com o que acontece dentro de campo? Eu acredito que para muitos jogadores, sim. Eu acredito que para muitos jogadores, sim. Agora, tudo que está acontecendo, tudo que a polícia, toda essa movimentação hoje da polícia, isso é necessário que aconteça para apurar se há ou não irregularidades, não interessando o dia. Se está a 2 dias da decisão, se não aconteceu durante a Copa América, eu não sei por quê. Aí o delegado pode responder.
Como é? Doutor Domiciano, que está nesse caso aí, né, André? Doutor Domiciano. Então ele pode responder. Por que está acontecendo só hoje? Agora, linkar isso a algum tipo de manobra para fazer com que o Cruzeiro perca para o Atlético, gente, aí não, né? Aí é uma coisa que não merece nem destaque. Nem destaque. Agora, está passando da hora de se apurar isso, para que o Cruzeiro siga o rumo, siga o caminho que todos nós entendemos lá atrás, que seria o caminho de títulos, porque o time desse ano é melhor do que os times dos anos anteriores. Todos nós imaginamos. Esse ano é o ano do Cruzeiro, porque reforçou demais o time, manteve treinador. Essa receita, ela normalmente no final do ano, ela é frutífera, né? Ela apresenta bons resultados, mas no meio do caminho aconteceu tudo isso. Então, daqui o que a gente imagina que o Mano precisa se desdobrar para mobilizar o grupo dele, para que ele não tenha mais problemas do que já está sendo mostrado também dentro de campo. O Mano, recentemente, num papo com aquele narrador da Globo, Kleber Machado, ele disse que os problemas externos, eles acabam contribuindo com o papel do time internamente, dentro de campo. Ele confirmou isso. Quem somos nós para dizer que ele não tem razão, né? Quem somos nós? Vamos para um intervalo rápido aqui, a gente volta já já para a sequência do Brasil, gente, Minas. 3 minutos e 10. Vale condenada. Vamos falar desse assunto na volta do intervalo. São 3 minutinhos só e 10 segundos, 3 e 10 e a gente já volta. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Brasil, gente, Minas. 4 horas 15 minutos, 4 e 15. Atenção, atenção, notícia aqui no Brasil, gente, Minas, sobre criminosos que renderam um gerente e em seguida assaltaram uma agência bancária que fica na cidade de Muzambinho, terra de Milton Neves, lá no sul de Minas. De acordo com a polícia militar, o gerente foi rendido junto com a esposa, estava com a esposa durante a madrugada, foi obrigado a seguir até o banco com os assaltantes. Outros funcionários também foram dominados durante o roubo. A quadrilha conseguiu fugir e ninguém foi preso até o momento. O Banco do Brasil informou que a agência fica fechada hoje, está prestando apoio ao funcionário e à família dele. O banco não informa, como é de praxe, valores levados em ataques criminosos, mas eu vou te dizer uma coisa. Recentemente nós assistimos a cenas de terror na cidade de Pouso Alegre, quando invadiram a cidade, pipoco para lá e para cá. E depois, e posteriormente, nós assistimos a uma ação frustrada na cidade de Uberaba, quando a polícia conseguiu prender 10 criminosos. A polícia ainda acreditava que por ali estariam mais 15 que estariam envolvidos também naquela ação, então mais 10 criminosos foram presos e um arsenal de armas, todas de grosso calibre. E agora, na cidade de Muzambinho, esse sequestro do gerente, ele seguir até a agência e o roubo ter sido efetivado pelos bandidos e tal, chama a atenção a quantidade de ocorrências, a quantidade de ocorrências voltadas para esse tipo de crime. Principalmente na região do Triângulo Mineiro e também no sul de Minas. Eu até imaginei que que isso fosse se estender também para a zona da mata, mas tem acontecido com frequência no Triângulo e também no sul de Minas, divisa com São Paulo, o Triângulo muito próximo da divisa com São Paulo, com o estado de São Paulo, e o sul de Minas com o estado e, consequentemente, a cidade também de São Paulo. Um número assustador de casos de explosões de caixas eletrônicos, e agora também essa modalidade aí que acaba assustando aos profissionais que atuam nos bancos, que é de sequestrar o gerente, inclusive com a esposa, e aí usar isso como escudo também para conseguir êxito na ação. Polícia de olho, trabalho obviamente de inteligência da polícia fundamental para que esses números sigam reduzindo. Aí você vai dizer, mas sigam reduzindo como? Se todos os dias você traz uma
Sim. Sim, tá. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, o André está me passando uma informação que os bandidos fugiram numa picape de um funcionário do banco. De um funcionário no banco, não é isso? Tá, então de um funcionário do banco, certamente a polícia está usando imagens de segurança da agência. Aliás, gente, me ajuda aí, né? Falar que ninguém que até agora ninguém foi localizado, reconhecido e tal. O banco, as agências contam com o sistema de segurança. Hoje, a porta de todas as lojas, há câmeras. Em prédios, em casas. Os caras gerentes não tem 200 câmeras em casa, está correndo risco, né? Agora, na própria agência tem, né? Mas os caras estavam encapuzados. Ok, mas chegaram na cidade, saíram encapuzados. Rodovia, postos de gasolina, próximo. Se bem que aconteceu ontem, né? E aí a polícia ainda precisa de tempo, certamente de tempo, para investigar. Agora, zero de pista também não, né? Ajuda aí. Então, o serviço de inteligência da polícia trabalhando para reduzir o número de ocorrências, porque da semana retrasada a Capitão Laila esteve aqui e falou de uma queda nos números de assaltos a bancos e tal, de explosões a caixas eletrônicos, mas mesmo com a gente trazendo o registro dessas matérias aí, mostrando o que anda acontecendo no Triângulo e também no sul de Minas, acredite ou não, os números estão caindo. Então, depois daquela ação em Uberaba, eu imaginei de todo aquele trabalho feito pela polícia, eu imaginei que as ações dos bandidos até dessem uma recuada na sequência das semanas, tá? Mas aí a gente já vê que os caras, eles só mudam de região. E agora seguiram então para o sul de Minas, para a cidade de Muzambinho e tocaram terror aí com esse gerente do banco e também a sua esposa. Aí fugiram numa picape de um dos funcionários do banco e até agora não temos informação sobre prisão dos assaltantes. 4h21 é a hora oficial do Brasil. A mineradora Vale acaba de ser condenada pela primeira vez pela Justiça Mineira. De acordo com a decisão, a mineradora vai ter que reparar os danos provocados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro deste ano em Brumadinho. O repórter Marcelo Silveira está no TJMG e tem os detalhes da informação. Alô, Marcelo. Pois é, Everton, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente. Nós continuamos aqui na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, acompanhando a audiência onde estão sendo ouvidas vítimas e testemunhas da tragédia do rompimento da mina Córrego do Feijão em Brumadinho no dia 25 de janeiro. Mas enquanto aguardávamos aqui essa audiência, ouvir algumas testemunhas, saiu uma informação muito importante de que a Vale foi condenada pela primeira vez na Justiça Estadual. O juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias aqui da capital, o Elton Pupo Nogueira, condenou a mineradora Vale a reparar todos os danos causados pela tragédia do rompimento da barragem de rejeitos da mina Córrego do Feijão em Brumadinho. O magistrado não fixou um valor exato que a mineradora deve pagar, já que, segundo ele, essas consequências da tragédia ainda não foram passíveis de qualificação somente por critérios técnicos científicos. Ele diz que a definição do valor não se limita às mortes decorrentes do evento, mas também afeta o meio ambiente local e regional e também a atividade econômica exercida nas regiões que foram atingidas por esse rompimento. O valor de 11 bilhões de reais foi mantido bloqueado e a Justiça autorizou que metade dele seja substituída por outras garantias financeiras, como a fiança bancária e também o investimento à disposição do juízo. A Vale, a princípio, havia pedido que todo esse valor fosse convertido, né, dessa outra forma, uma outra forma de garantia, mas a Justiça concedeu apenas 50% dessa situação. A Vale, na sua defesa, não negou a responsabilidade, ela não fugiu da responsabilidade e relatou a existência aí de um plano de estudo para diagnosticar todos os impactos decorrentes do desastre. A qualquer momento a gente volta a falar aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e informar para vocês como estão aí as oitivas, o que o juiz tem escutado das testemunhas e das vítimas desse rompimento lá em Brumadinho. Everton. Obrigado, Marcelo. Parabéns pelo trabalho aí. Eu já falei algumas vezes aqui
que a Vale foi condenada em outros estados também, como por exemplo no estado do Espírito Santo. Deve ter umas 20 condenações lá, inclusive tendo que ressarcir pelos prejuízos causados naquele estado. Até onde eu sei, não pagou nenhuma das multas aplicadas. As condenações, sequencialmente as multas aplicadas, não pagou nenhuma. Existe um plano, então esse plano vai ser desenvolvido, colocado em prática a partir de quando? Nós teremos quanto tempo de agora que saiu a condenação até a aplicação da pena e naturalmente o cumprimento, acontece quando? É daqui um dia, daqui 10 dias, 200 dias, 50 anos? É isso que a gente quer saber. Porque condena, mas ela vai pagar? Aí está o grande problema. Né? Aqui, ó, confere aqui do lado. Tamanho do estrago. Tem 300 mães chorando. 300 mães estão chorando em casa. 300 pais. Aliás, se é pai e se é mãe, 600. Tem 300 mães chorando em casa. Falei aqui ontem sobre o cronograma do sofrimento daquelas que ainda não localizaram seus familiares e que sofreram no momento do rompimento, durante esse período de sofrimento, e agora que encontraram o corpo, é mais sofrimento enquanto vela e depois que sepulta. Então, eu acho tudo bem, é condenada pela primeira vez, pelo rompimento e tal. Entendo que, de um lado, tem muita gente, desde o processo de investigação feito pelo Ministério Público, a aplicação das penas, os juízes envolvidos, tem muita gente séria, né, no meio jurídico, obviamente que tem. Nosso judiciário não dá para tirar a base por uma ala que comete algumas atrocidades, não dá para tirar a base por esses, para a gente julgar todo o judiciário. Tem muita gente séria envolvida, inclusive nesse processo da Vale aí. Mas é suficiente a boa vontade, desde o processo de investigação lá do Ministério Público até a aplicação das multas pelos juízes. Isso é suficiente para que a gente veja as ações de fato sendo aplicadas, as sanções sendo aplicadas e essas condenações sendo obedecidas pela mineradora. Eu, sinceramente, não tenho muita esperança de que vai acontecer, não. Torço muito, mas não tem muita esperança, não. Mas vamos acompanhar, a nossa equipe de repórteres está empenhada, e aí notícias boas certamente a gente vai trazer aqui também. Nós estamos já há muito tempo, né, durante esses 6 meses aí, trazendo uma infinidade de péssimas notícias e de até agora nenhuma boa notícia no que diz respeito à prisão de alguém importante ou pagamento de valores importantes de indenizações às pessoas que precisam receber. Então, o que me resta é seguir daqui torcendo para que aconteça, embora pelo menos nesse ponto eu seja extremamente pessimista. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já para a sequência do Brasil, gente. Minas, aqui na tela da Band, 2 minutinhos só, hein? 2 minutinhos de intervalo e a gente volta, portanto, não saia daí, até já. Nós estamos recebendo aqui a visita dos gestores da DVL Distribuidora. Aliás, a DVL distribui produtos que são pouco conhecidos, né? Red Bull, Ajinomoto, Nissin. Aliás, eu comi, minha esposa me chamou para jantar fora domingo. Aí eu falei, eu vou preparar um jantar maravilhoso para você. Peguei um Nissin, joguei na água, agitei uma linguiça calabresa com molho. Ficou maravilhoso o prato, coloquei umas folhinhas de manjericão. Ela não viu nada disso. Acendi 2 velinhas, abri um Red Bull e vamos que vamos. Maravilhoso. Algumas das empresas, hein, da DVL, que é uma distribuidora espetacular e que nós estamos tentando puxar para nós aqui para algumas surpresas que eu não posso contar. Deixa eu ver se minha chefe está ali. Tá, não posso contar, não. Se ela não estiver, certamente eu falaria. Mas como ela está, eu não vou falar. Se você quer saber qual a surpresa, pergunte a Fantine Godoy que ela te explica qual que é. Mas é coisa boa, hein? Que
que vai acontecer. E não é uma só, não. Algumas coisas boas pelos próximos dias aqui na tela da Band. Por isso que você deve estar achando estranho. A gente está aqui nesse cenário. Vem coisa boa por aí. Questão de dias. Ô, senhores, daqui a pouco eu vou falar com o Feliciano Abreu. Nós vamos falar de que hoje, Feliciano? Ah, aumentou de novo. Mas de novo, Feliciano. Então as carnes aumentaram. Já já nós vamos falar desse assunto aqui, porque agora o papo é outro. O Corpo de Bombeiros liberou um parque de diversões, onde um brinquedo abriu a porta, gente, durante o uso, a 20 metros de altura. O parque fica na cidade de Sete Lagoas, na região central do estado, e foi interditado ontem pelos bombeiros e pela prefeitura. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha a porta aberta. Olha isso aí, gente. Imagina você ali dentro, o brinquedo funcionando e a porta se abre e o risco de queda que é gigantesco. Então, fechou o parque, interditou o parque, né? Isso aconteceu no domingo, na segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o parque possui o auto de vistoria e atende às exigências de segurança. Nós entramos em contato com a administração do Superstar Parque, mas ainda não obtivemos retorno. Então, aliás, na verdade, eu falei fechou, havia recebido a denúncia, interditado, depois fizeram novos testes, né, e agora liberaram o parque que havia sido interditado. Olha esse brinquedo abrindo essa porta. Eu já tenho medo danado desses negócios aí. Eu já contei aqui que fui na roda gigante lá do Guanabara, lá, e aquele negócio começou a balançar lá em cima, um vento desgraçado. Eu catei naquele ferro de sustentação ali no centro daquela cabinezinha, mas eu segurei com tanta força que depois fiquei com dor no braço uma semana, sabe? Que é um negócio maluco. Eu tenho medo mesmo. Eu fui com a minha esposa na Disney, eu não passei nem perto daquelas montanhas russas lá, eu acho um negócio maluco. Agora imagina você dentro dessa gaiolinha aí, e aí você está subindo nessa altura que vai o brinquedo. Olha aqui, ó, na altura que vai o brinquedo, e essa porta se abre. Deus o livre! Mas aí, depois do Corpo de Bombeiros fazer toda a vistoria, né, disseram que os laudos estão todos em dia e tal, tudo foi resolvido e o parque voltou a funcionar naturalmente e normalmente. Pessoal, o frio pode ter feito a primeira vítima aqui na capital. O corpo de um idoso foi encontrado no último domingo em uma praça do bairro Parque Aparecida, na região nordeste da capital. Essa foi a madrugada mais fria dos últimos 40 anos, hein? Com 5,7 graus. Segundo a Polícia Militar, o homem de 61 anos não tinha marcas de agressão. O corpo está sendo periciado no Instituto Médico Legal. Ontem falávamos disso aqui, da importância de não termos ainda, né, nenhuma ocorrência desse caso aqui, porque o frio também surpreende aqui. Não surpreende só lá no sul, Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Não, São Paulo está muito frio, 5 pessoas já morreram por lá. E aqui também, surpreendentemente, as temperaturas caíram vertiginosamente, um negócio absurdo. No local que eu moro, hoje, às 6h30 da manhã, 6 da manhã, 4 grauzinhos, 4, sensação térmica de 2. E aí, o corpo sendo periciado, pode ser que nas próximas horas a gente confirme, então, a primeira morte aqui na capital por frio. É de cortar o coração, hein? São 4h34. A Universidade Federal de Minas Gerais realiza um processo para evitar fraudes nas matrículas de estudantes que se autoproclamam negros, pretos ou pardos para os cursos de graduação da UFMG. Quase 700 estudantes vão passar pela identificação de uma comissão especializada. Marcelo Silveira conta, lembrando que nós mostramos aqui recentemente um caso que foi denunciado no Fantástico, de um servidor lá de Juiz de Fora. O cara pintou a face, pintou os braços, para abocanhar, colocou uma lente, porque o olho dele é claro, ele colocou uma lente escura, para abocanhar uma vaga no INSS. E depois o cara de pau ainda deu uma entrevista usando óculos escuros, né? Aquele baita olho azul, pele clarinha, mas pintou na foto, né? Vindo a dizer que tinha voltado da praia. Tá pertinho ali da praia, né? Juiz de Fora, Rio de Janeiro. Mas enfim, Marcelo Silveira conta, veja aí. Gleidson é um dos 698 estudantes que se autodeclararam negros ao ingressarem na UFMG.
Para fazer a matrícula, além de trazer os documentos, ele veio passar por uma comissão que vai identificar os traços físicos do rapaz para conceder ou não a vaga relativa à cota racial. Acho super importante, muito pontual também esse esclarecimento, né? Porque, na verdade, hoje em dia a gente vive num mundo que as pessoas se aproveitam das oportunidades, né? Esta é a segunda vez que a avaliação é feita. No primeiro semestre deste ano, 1.577 candidatos se autodeclararam negros, mas 31,5% dos pedidos não coincidiram com a identificação da banca. A gente teve vários casos de fraude e vários casos de denúncia que demonstram que a política não estava tendo um uso efetivo. Então, o que a UFMG tenta é aprimorar a sua política de ação afirmativa ao conduzir-se com o conjunto das características fenotípicas desses candidatos. O procedimento é feito aqui neste prédio de forma simples, rápida e totalmente sigilosa. Por isso, a nossa equipe não teve autorização para entrar. Mas o candidato passa pela recepção e logo se dirige a uma sala com 5 avaliadores. Lá, ele responde apenas uma pergunta: se realmente se autodeclara negro. A partir daí, ele é observado por alguns segundos e logo em seguida é liberado. A banca é formada por alunos, professores e funcionários da universidade. Todos passaram por uma formação técnica e preenchem os formulários individualmente. A banca também é diversa do ponto de vista de gênero e raça, na tentativa de variar essa identificação, né? Nós consideramos que a objetividade está no procedimento adotado. O resultado sai dia 16 e quem tiver o pedido indeferido pode entrar com recurso. Bruna achou a avaliação diferente, mas aprovou o processo. Não esperava que fosse da forma que foi, porque na verdade a gente entra em uma sala e não fala nada, só olha pra gente assim e pergunta se a gente confirma a autodeclaração. Acho importante por conta de pessoas que querem burlar esse tipo de sistema, sabe? Para poder conseguir vantagens em cima disso. Tem algumas situações que não há necessidade, honestamente, nem de investigação. Mas é interessante que seja feita, porque nós estamos, afinal de contas, no Brasil, no país do jeitinho. As pessoas articulam e executam os planos sem medo da punição. Né? Eu não acredito que o rapaz lá de Juiz de Fora é um pilantra. Não acredito que aquele cara vá ser preso, vai perder a bocada, mas ali ele já ganhou. Não acredito que vão fazer ele devolver o que ele recebeu, trabalhando pelo INSS. Né? Mas deveria ser preso, deveria ficar preso. Né? Burlou o sistema de uma forma grotesca. Né? Então, tem algumas situações que nem precisa você fazer nenhum tipo de teste para identificar e tal. Mas em alguns casos, o FMG fazendo essa identificação aí, a gente até quer saber, depois da sequência desses trabalhos aplicados aí, de identificação, até para termos a informação se algum foi flagrado fora dos padrões. Importante que nós acompanhemos isso muito de perto aí, viu, André? Para saber se todos foram aprovados, todos estão, obviamente, com os pré-requisitos necessários e solicitados e exigidos, se todos cumpriram ou não, ou se tem algum que fez como o cara lá de Juiz de Fora nessa questão aí da UFMG. Senhores, com o objetivo de conscientizar as crianças e os adolescentes a não usarem cerol e linhas chilenas, a Prefeitura de Belo Horizonte realiza uma campanha educativa. O objetivo é mostrar que a brincadeira pode causar graves acidentes e até matar. E nós já mostramos aqui casos de morte e de pessoas que ficaram com sequelas importantes depois de acidentes com linha, principalmente com linhas chilenas. Diogo Ramalho conta, veja aí. A chegada das férias escolares coincide com o período marcado pela incidência de ventos fortes, que vai até agosto e que estimula a meninada a soltar pipa. O risco de acidentes com linhas cortantes aumenta nessa época. Pensando nisso, a patrulha escolar da Guarda Municipal realiza a campanha Cerol Mata. Nas escolas, a gente mostra para a criança toda a questão da legislação sobre a utilização desse produto proibido, da responsabilização dos seus pais em casos de um incidente e também as questões práticas. Agentes da Guarda Municipal fizeram demonstrações do poder do cerol e da linha chilena no pátio desta escola. Alerta também para os motociclistas que precisam usar a antena corta-pipa e viseira no capacete. As chamadas pescoceiras também aumentam a proteção.
A escolha das escolas onde são feitas as demonstrações é pensada de forma estratégica. Locais onde a incidência de acidentes é maior, prioritariamente vão ser o trabalho nessas escolas e posteriormente a gente vai estar estendendo aí por toda a BH. No último domingo, a patrulha da Guarda Municipal em toda a cidade resultou na apreensão de 70 latas como esta, com linhas cortantes. Toda vez que uma viatura ela depara com uma criança, um jovem ou até um adulto soltando um papagaio, a gente faz a conferência desse material para ver se esse material é um material proibido que está sendo utilizado. A lei que proíbe o uso do cerol e de linhas chilenas em BH completa 22 anos agora em 2019. De lá para cá, ela vem sendo reforçada e se tornando mais severa. A Lei 9.137 enfatiza que o uso de linhas cortantes é crime. Tivemos um decreto de lei, que proibiu o comércio, o porte e o acondicionamento deste material. Então hoje qualquer pessoa que estiver possando do material, mesmo ele não estando soltando o papagaio, ele pode ser enquadrado aí nessa lei. A campanha vai até meados do mês de agosto. E se você gosta de fazer uso dessas linhas na hora de soltar pipa, é melhor se ligar no recado da Guarda Municipal. Além da apreensão do material, a pessoa pode se enquadrar aí na questão da multa, que hoje ela pode chegar até R$4.000. Além de todas as questões do Código de Processo Penal, em caso de um dano a uma pessoa, no caso do processo civil, em dano a algum material. Então a pessoa pode ser enquadrada em várias situações. Todo ano a polícia faz a campanha preventiva, todo ano a gente pede aqui e todo ano a gente também traz matérias mostrando ocorrências com linhas, principalmente com a linha chilena. A gente pede aqui o recado, obviamente nós não temos maioria na audiência de crianças aqui, mas os pais sim, né? Pais, avós, tios, tias, que podem passar o recado ou até a determinação, né? Não vai brincar com isso e pronto, acabou. É importante também que haja uma aplicação, se possível, de multa severa nas lojas que vendem o produto. Se você não tem no mercado para comprar, você não usa. Agora, se a compra, se o comércio da linha chilena continua sendo fácil, corriqueiro, aí as pessoas vão comprar. Principalmente aquelas que não recebem a informação ou que fazem vista grossa para a informação. Da Guarda Municipal fizeram... Agora, bom, já mostramos aqui, inclusive ano passado, me parece, ano passado, nessa mesma época, não sei se vocês se lembram, quem assiste todos os dias certamente vai se lembrar, o entregador de gás. O trabalhador saiu do depósito para entregar um botijão de gás numa casa, passou, o rapaz soltando, usando a linha chilena, passou e cortou o pescoço dele e já era. Né? Olha o estrago que isso faz. Olha o estrago que isso faz. Então, é importante. E aí mostrando também a importância dos motociclistas, do uso da antena. Olha o estrago que isso faz. Tem essa proteção também de pescoço, que está à venda nas principais lojas, o uso da viseira e aí as imagens mostrando a importância do uso também dos motociclistas, do uso da antena. E não pode ser uma só, não. 2 antenas. Ah, mas fica feio, dane-se, mas bonito é o quê? É o corte no pescoço? Então coloca aí as antenas na moto, se possível use a proteção esse protetor de pescoço aí, que eu acho que deve ser bem desconfortável, né? O uso da antena eu acredito que é mais você usa esse protetor de pescoço, mas aquela espuminha, né, fininha, passa a linha chilena, corta a proteção do seu pescoço. E tem uns negocinhos, então tá. Então é o seguinte, o meu cinegrafista aqui, o Pisquila, está dizendo que o protetor que ele usa, que é muito parecido com esse que a gente viu agora, protege muito bem. Né? Tem umas fibras que não deixam com que a linha faça o corte na região do pescoço. Agora, ainda assim, use antena, instale as antenas aí na sua moto para evitar dor de cabeça, porque você não sabe. E aí, mesmo que a pipa, o papagaio, de repente, estava lá no bairro vizinho, mas ele vem no vento e a linha agarra entre as árvores ali, atravessa na rua, você passa e aí já era. Uma semana ficou... Que uma semana, gente? Nada de uma semana. Falando uma semana, nós estamos tentando nesta semana ainda, já que estamos na antivéspera do primeiro jogo da decisão,
de quinta-feira entre Cruzeiro e Atlético, estamos tentando, junto à diretoria do Cruzeiro, alguns ingressos ainda para o jogo de quinta, tá? Então fique atento aí, porque de repente amanhã e também na quinta-feira a gente possa fazer promoções de ingressos para o primeiro jogo da decisão no Mineirão na próxima quinta-feira. Então fique atento aí. Uma pessoa ficou gravemente ferida em um acidente entre duas carretas e um carro na BR-381 em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana aqui da capital. Preste atenção nas imagens aí, são impressionantes. Uma das carretas estava carregada com tintas. Olha como é que ficou o estado desse carro. Carregada com tintas, a rodovia ficou totalmente parada no sentido Belo Horizonte. O trânsito segue sem congestionamento, mas preste atenção no estado do carro entre as duas carretas, ali entre o caminhão e a carreta. Olha como é que ficou esse carro, um monte de ferro retorcido ali e ferimento apenas, né, André? O motorista desse carro apenas saiu ferido do acidente, mas está em estado grave e não era para ser diferente diante do que nós estamos assistindo aí. As imagens são realmente muito fortes. A pancada foi muito forte ali, em estado grave. A gente segue acompanhando para informá-los aqui no nosso Brasil Urgente Minas. Pessoal, vamos seguindo para cá, são 4 horas e 47 minutos. Deixa eu chamar aqui o Feliciano Abreu, que hoje fala sobre o preço das carnes, preço que está em alta aqui na capital. É uma semana, é uma no cravo e outra na ferradura, aí, Feliciano. Você vem uma semana e me traz boas notícias, volta na outra semana e me traz péssimas notícias. Eu que sou uma onça para comer carne, devo me preocupar? Deve sim, eu também gosto muito de carne e principalmente quando a gente fala na carne suína e na carne de frango, que são as mais baratas, inclusive, aumentaram muito os preços nos últimos 2 meses. Isso porque, Everton, a gente está num período frio, em que o custo de produção fica maior e estamos também num período em que a China está importando muita carne suína e carne de frango. Então a gente nota que quando o mercado externo está aberto, é ótimo para o produtor, mas é péssimo para o consumidor, que tem que pagar os preços importados. Nós temos aqui, por exemplo, Everton, olha só, pelo preço médio, o peito resfriado do frango subiu 41% em 2 meses. O preço médio, que era R$ 6,64, subiu para R$ 9,39. O frango congelado, que é muito exportado também, que era R$ 6,28 o quilo, subiu para R$ 7,08, um aumento de 12,80%. A própria coxa e sobrecoxa resfriada, que era R$ 7,94, subiu para R$ 8,87, um aumento de quase 12% Mas por que também. esse aumento do peito de frango de mais de 40%? Porque ele é muito exportado, entendeu? Os produtos mais exportados, principalmente para a China, são os que mais sobem, porque o frango é aquela coisa, né? Você não tem a mesma quantidade de uma determinada carne, de um corte, na outra. Se a China prefere, de repente, um determinado, aí você já viu. Mas veja bem, nós temos não, eu também aqui, não por concordo, exemplo, eu também sou... Nós estamos aqui próximos a São Sebastião do Oeste, onde tem um grande frigorífico ali. Isso. Avivar. Grande. A produção deles é tão grande, ô Feliciano, que eles acabam, a criação dos frangos, né? Eles acabam fazendo em cidades próximas ali, não tem espaço. E aí as pessoas, inclusive, ganham a vida criando esses frangos para avivar e tal. Então a produção aumenta cada vez mais, a exportação aumenta, mas aumenta também o preço, ou seja, a gente paga a conta aqui. Everton, mas imagina você que produz um determinado item. De repente você tem ali a quantidade de pessoas, 30 pessoas que são os seus clientes. De repente você passa para 3 mil pessoas. Porque a China começar a consumir carne de frango e carne suína, né, na verdade isso aumenta assim, exponencialmente o consumo. A população do mundo. Lá eles estão matando o frango e matando os suínos, por quê? A gripe suína, aquela coisa toda. Então, isso abre o mercado. O produtor está rindo de orelha a orelha, mas nós, consumidores, pagando literalmente o pato. Coisa. É absurdo. Olha, e não é só o frango, eu vou te dar alguns... Aí vem produtos da feijoada, que nós gostamos muito. Olha só, a orelha suína, ela subiu de R$ 6,00 para R$ 8,34 o quilo, um aumento de 38%. O pezinho de R$ 9,00 subiu para R$ 10,31, um aumento de quase 15%. O pernil sem osso limpo, que era R$ 13,45, subiu para R$ 15,18, um aumento aí de quase 13% também. O tocinho comum, Everton, de R$ 7,00, que era o preço médio há 2 meses atrás, passou agora para R$ 10,00, um aumento de 43%.
O próprio lombo também, quando a gente pega aqui o lombo inteiro, de R$ 12,93, que era o preço médio, subiu para R$ 14,38, um aumento de 11,24%. São os dois itens, são os dois animais, né? Na verdade, a ave e o porco estão mais subindo de preço. Agora, a carne bovina não tem subido tanto. Por quê? Ela está num patamar tão alto que o consumidor não está conseguindo comprar o filé mignon, né? Tanto que nós tivemos aumentos aqui só no A100. Você sabe que eu odeio filé mignon. Eu também. Eu acho uma carne sem graça demais. Eu também. Engraçado. É macio e tal, mas não tem problema. Eu não vou te banguela, falar. pô. Não, mas olha que interessante. Você falou uma coisa interessante. O contrafilé, que normalmente era mais barato, bem mais barato, hoje o contrafilé custa de R$ 22,99 até R$ 51,95, certo? O filé mignon, de R$ 25,99 até R$ 55, ou seja, ele igualou o preço da coisa que era carne nobre, né? Você falava filé mignon, né? Virava até uma gíria, né? Na verdade, não. Agora eles estão bem parecidos com esses cortes, por quê? As pessoas não estão dando conta de comprar. Se aumentar muito o preço, e aquela coisa também, um pedaço de filé mignon é bem menor do que um contrafilé no boi. Então isso aí também interfere. Agora, olha um detalhe, o A100 foi o que mais subiu, e junto com a fraldinha subiu 5,39%, era R$ 19,29, subiu para R$ 20,33. O A100, que era R$ 17,15, subiu para R$ 17,73, um aumento de 3,40%. Isso são dados estatísticos. Tem que continuar pesquisando, pechinchando bastante. Muita gente até deixando de consumir carne, viu, Everton, nesse período, porque a seca está aí e vai encarecer mais ainda. E não está errado, não. Se está caro, não tem que comprar mesmo, não. Foge de carne cara. Se o frango subir 40%, então troca. Para de comer que fica bom. Ovo, tchau, né? obrigado. Grande abraço. Semana que vem traz boas notícias, porque essa semana você pisou na bola comigo. Ô, gente, vem cá. Vamos voltar ao TJMG, porque o repórter Marcelo Silveira segue acompanhando a audiência para ouvir atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Marcelo Silveira, informações, atualiza aí pra gente, Marcelo. Pois é, Everton, a gente volta a falar aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde cerca de 20 pessoas estão sendo ouvidas hoje. É a primeira vez que testemunhas e vítimas estão sendo ouvidas pela Justiça aqui do Estado. São comerciantes, produtores rurais, quilombolas, microempreendedores e também pescadores, pessoas que foram atingidas de alguma forma pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro, no início do ano. Ou seja, são 6 meses que essas pessoas aguardam por alguma decisão. Uma dessas pessoas é a Soraya, que acabou de ser ouvida ali pela Justiça, né, Soraya? E veio falar com a gente. Obrigado, viu, por ter falado com a gente. O que você disse lá dentro com relação aos seus prejuízos, aos prejuízos dos produtores rurais lá da região? O que eu disse, né, a nossa pura realidade dos agricultores que estão parados há 6 meses, sem nenhuma resposta da Vale, que elas procurassem a gente, procurar saber o que a gente está passando, que, assim, quem vivia da agricultura não sabe fazer mais nada. Nossa terra, nossa água toda debaixo daquela lama, assim, é complicado falar para você que foram tirados 42 corpos da minha horta. A minha horta que eu vivia com a minha família, né? Eu sou meieira do Antônio Francisco de Assis e, assim, é triste você ver, era uma coisa maravilhosa que hoje a gente só vê tristeza. Mas a gente tem que continuar vivendo, nós queremos responsabilidade, queremos uma terra para plantar de novo, queremos ter nossa vida de volta, é isso que a gente quer. Você estava conversando com a gente ali agora há pouco, disse que tem muitos produtores que inclusive fizeram empréstimos, financiamentos, alguns devem 150 mil, 200 mil, você também tem uma dívida e não tem como pagar, você está parada, né? Tem 4 audiências já que a gente está debatendo as dívidas dos agricultores com a Vale, ela sempre nos empurrando com a barriga, cada dia ela põe uma imposição, quer dizer, ela não quer pagar. Na verdade, para mim, ela está nos empurrando para um acordo individual, que onde a gente perde o direito do reassentamento, que os agricultores não queriam perder. Mas o desespero está tanto que a gente vai acabar indo para o acordo, porque não aguentamos mais 6 meses sem resposta nenhuma. O Pronaf é um dinheiro que a gente pega, que gira durante o ano para você trabalhar agricultor. Eu sou uma agricultora que pega pouco dinheiro, mas tem agricultores que pegam dinheiro para investimento, para trator, para caminhão, insumo, irrigação. Quer dizer, tem gente que deve mais de 200 mil de Pronaf, que tinha condições de pagar com o seu trabalho e hoje não tem mais. Você deve quanto? Eu devo 28 mil. Mas eu vou tirar 28 mil da onde agora? Pois é, como é que você está fazendo para sobreviver? De um salário mínimo da Vale que ela está nos dando. Fora isso? Fora isso, eu não tenho mais renda nenhuma. Não tem nem como trabalhar, né? Porque você estava me contando que tirava ali caminhões e caminhões de produção. Isso, nossa agricultura era muito rica, muito linda e a gente tinha produzir folhosa e algumas caixarias. Nós entregávamos para o Ceasa, a rede Horti Sul toda, Mercado Central, quer dizer, era um trabalho muito lindo, de domingo a domingo, todo mundo trabalhava rindo, trabalhava muito, mas trabalhava rindo, porque
a agricultura é maravilhosa. Você também fica pensando no futuro, né? Mesmo depois de tudo, se houver algum acordo, se tiver alguma coisa que a Vale possa fazer, como é que vai ser seu futuro? Isso, que não sei se é agricultura familiar, o nosso lá não é só o nome agricultura familiar, era família. Era irmão, primo, sobrinho, quer dizer, vamos desvincular tudo. Que hoje lá na agricultura é impossível de ter agricultura lá. Se vier a haver um acordo, cada um vai para seu canto, né? Nós vamos perder essa riqueza que era a família trabalhar junto e fora a tristeza, né? De estar vivendo um luto no nosso bairro. Muito obrigado, viu, por ter conversado com a gente. Boa sorte aí nessa decisão, nessa conciliação. E a gente volta a qualquer momento a falar com vocês, Everton, porque aqui as pessoas ainda devem ser ouvidas. A pessoal da assessoria acredita que deve ser muito difícil ouvir as 20 pessoas hoje. A Soraya, por exemplo, ficou cerca de 40, 50 minutos conversando com representantes do Ministério Público, representantes da própria mineradora Vale e também da Defensoria Pública, além do juiz aqui da Sexta Vara. A Defensoria Pública tem até o dia 28 para indicar novos nomes, novas testemunhas e vítimas para vir depor aqui no dia 6 de agosto, quando está marcada a próxima audiência. Eu volto com você do estúdio. Contato com essa menina aí, fala com ela para vir aqui no estúdio, se possível amanhã, para a gente falar com ela aqui, para ela contar essa história. Porque eu vou te contar uma coisa, hein? A estratégia da Vale é isso aí, essa aí é a estratégia dela. Ela vai forçando, a menina diz que está devendo 28 mil. Plantava e colhia e faturava muito mais que o salário mínimo que ela está recebendo dessa empresa aí. Tem gente devendo muito mais que 28, ela disse ali, até 200 mil reais de dívida. E a Vale vai segurando, vai minando essas pessoas, porque o acordo individual, para ela é melhor. Mas as pessoas não deveriam aceitar. Mas quem sou eu para dizer para uma menina que deve 28 mil, que faturava muito mais que um salário mínimo e que vivia muito, muito melhor, recebendo mais? Quem sou eu para dizer o que ela deve fazer, né? O sufoco que ela está passando. E a Vale é ferrinho de dentista nesse povo aí. É ferrinho de dentista, porque os acordos individuais para a Vale é uma teta, é uma delícia. Isso é nojento, isso é nojento. Nossa, gente, mas que vontade de falar mais, mas não posso, infelizmente. Infelizmente. Coisa nojenta, rapaz. Traz essa menina aqui para falar com a gente, André, pelo amor de Deus. Põe essa menina aqui para falar. Ela precisa falar o que ela está passando, porque o povo precisa saber. O judiciário precisa se inteirar do que está acontecendo. Nossos homens públicos aí precisam saber do que esse povo está passando. Aí, ótimo, liga agora e já combina para amanhã. Pessoal, tem um recado aqui, é duro, né? Depois de xingar tanto, tem que falar de coisa boa, mas vamos falar de coisa boa. Você quer um carro novo ou seminovo, de qualquer marca ou modelo? Preste atenção. Para alguns, é um objetivo para trabalho, né? Para outros é uma realização de um sonho. Tem gente que usa como ferramenta de trabalho, outros são apaixonados e apenas querem curtir. Tem um sonho de ter um carro. Aí que entra um detalhe importante. Nós vamos entrar com parcelas a partir de R$ 453 para você. A gente vai colocar o carro na sua garagem, que tal? Mas isso só depende de você. Você vai chamar agora no WhatsApp, o 984240283. Você vai chamar agora porque aqui é Consórcio Nacional Chevrolet, a marca forte da Chevrolet para te ajudar a realizar o sonho. Somos especialistas, tudo é feito direto da fábrica, temos 41 anos de mercado e mais de 600 mil veículos entregues. Você está esperando o quê? Chame agora aí no WhatsApp 984240283. Nossos consultores estão de plantão. Ainda de quebra, assim que você assinar, você de quebra vai concorrer a um prêmio de 25 mil reais toda semana até o final do plano. Então chame agora, não perde tempo não. O WhatsApp está na tela, está aqui embaixo, 984240283. Chame agora, que é carro de qualquer marca ou modelo. Que é nacional importado. Fique à vontade e faça um grande negócio com o Consórcio Nacional Chevrolet, 984240283. Pessoal, o Ministério Público Eleitoral de Minas pediu a prisão do ex-governador Fernando Pimentel, do PT. Pimentel é acusado pelo crime de falsidade ideológica para fins eleitorais. De acordo com o processo, o ex-governador não declarou quase R$ 1,5 milhão na campanha eleitoral ao Senado em 2010. O político também precisará retornar 5 milhões em indenizações aos cofres públicos. A defesa de Pimentel diz que vai se pronunciar apenas nos autos do processo.
A Justiça deve julgar os processos, julgar os pedidos do Ministério Público a partir da próxima sexta-feira, quando se encerra o prazo para apresentações das alegações finais. Vai comendo, Raimundo! Pimentel! Vamos lá pro Datena, 2 baleados com fuzil, hein? 12 reféns liberados, bandidos presos. É uma ação ocorrida em São Paulo. Você fica sabendo agora com o melhor do Brasil, José Luiz Datena, que está imitando o meu cabelo. E amanhã às 4 a gente volta aqui direto nos estúdios da Band Minas. Um abraço, tchau, meu povo!